Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um final de semana bem legal de vários eventos no Rio Grande do Sul. Estou aqui visitando a fábrica da Feutech, trabalhando essa semana. A gente está focado na reconstrução, né? Para todos vocês aí, acho que estão acompanhando, se não estão acompanhando, voltem alguns vídeos aí porque vocês vão ver aí os maiores desafios da nossa história aí, toda a enchente no Rio Grande do Sul. Mas agora é pauleira para fazer o negócio funcionar e voltar a operar. Mas hoje eu vou fazer o seguinte, ó, vocês vão acompanhar comigo várias coisas interessantes. A gente vai primeiro para a Expo Classic, que é um evento de carros antigos em Novo Hamburgo, famosíssimo assim no Rio Grande do Sul, é a cultura gaúcha mesmo de automobilismo, de carro. Tá meu Mazda RX-7, tá o Fusca lá, e eu vou dar uma voltinha para mostrar um pouco do evento lá. Depois vocês estão vendo aqui, ó, o Camaro do Leonardo Fontolan, né, meu sócio, CEO da Feutech Brasil. Vou levar ele para Tarumã e eu vou ter uma surpresa, a gente está levando a Ferrari também e vai rolar um acelera aí, eu vou acelerar de Ferrari hoje em Tarumã, realizando um sonho aí de adolescência. Nunca imaginei que eu fosse acelerar uma Ferrari, a minha Ferrari, no Autódromo de Tarumã, tô ansioso aí, vai ter um evento bem legal que chama Drag Racing V8, bem específico também, um evento que reúne os muscle car aí, inclusive pode o italiano lá, a Ferrari italiana eles vão liberar, mas vai ser legal. E no domingo, que no caso vai ser no dia seguinte, nós vamos ter aqui o Feutech Chimarrão, que eu vou mostrar um pouco do evento para vocês também. Então, eu acho que é um pouco de cada evento e é legal porque eu tenho certeza que vai ter oportunidade de mostrar coisas diferentes, com papos legais. Eu vou estar acertando o Camaro do Léo em Tarumã, vou dar uma volta de Ferrari, então acho que vai ser tri. Bota na TV, prepara o chimarrão, a cuca aí, ó, já que estamos no Rio Grande do Sul, comer uma cuca sábado de manhã, assistir o episódio com a família aí e vamos. Agora é o seguinte, ó, sábado de manhã, chegamos aqui, o Camaro tá preparadinho, mas deixa eu dar umas atualizações aqui de algumas outras coisas que aconteceram essa semana que mudaram meus planos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o Vectra tá no dinamômetro, o Vectra ficou pronto. Meu sonhado, meu primeiro carro, digamos assim, que eu mexi, que eu tive minhas primeiras experiências de competição. Fiz o motor 2.5, 16 válvulas, e o motor ficou pronto. Fiquei empolgado pra caramba, andei 2, 3 dias assim, colocamos ele no dinamômetro aqui e eu vou mostrar algumas imagens para vocês, porque a gente até começou a gravar um episódio dele, mas o episódio não deu para completar, então eu não vou fazer um episódio específico do Vectra, mas para não perder a oportunidade eu vou deixar algumas imagens do carro no dinamômetro para vocês verem o negócio. Esse motor aqui é um 2.5, 16 válvulas, que a gente chama de C25XE, apesar de que existia um V6 que é um C25XE na Europa, que nunca veio para o Brasil, então é quase uma confusão, mas ele é um C20XE, que é um motor de Calibra, de Vectra GSI, aumentado para 2.5 a cilindrada, tem cabeçote Stumpf com comando Chiric, 14 e 1 de taxa, pistão FP, biela titânio da MTR, o Jaime da Columbia Racing fez o motor assim maestralmente, o Clovis Vectra, retífica, olha, tem, impressionante, é difícil até citar todo mundo, coletor aqui do Atos, Bank, usa admissão borboleta original, tem as polias da Expert, tem embreagem Ceramic Power, assim ó, o carro tá meus sonhos, assim, tá realmente perfeito. Mas vocês vão ver o que aconteceu no dinamômetro aqui que foi triste, mas faz parte.
bom ou não? 100 nitro. Agora é o seguinte, ó. Escutei o carro no dinamômetro. Daqui a pouco, pam, parou de vez o motor. O Vectra. Tava bom no dinamômetro, né? Olha aqui, ó. Quem reconhece essa peça aqui, ó. Esticador da correia. Só que tem um probleminha aqui que aconteceu. Arrancou o parafuso, correia dentada e mastigou as válvulas. Tudo, Stumpf. Vai ter trabalho aí. Jaime, vai ter trabalho, ó. Bem ali embaixo, arrebentou o esticador. Ai, não sabemos o que aconteceu. Tava tão feliz me divertindo aqui, ó. Tá bom, vamos arrumar então. Viram aí? Tava muito bonito o motor, tudo funcionando bonitinho, 237 cavalos na roda. Isso aí, dependendo do cálculo, pode ser 270, 280 cavalos aspirado de motor. Motor fantástico, assim, ó, 8.000 RPM girando, força, torque, eu tinha andado na rua, o carro, bah, impressionante. Inclusive deu 237 cavalos aqui e deu 236 cavalos no dinamômetro lá do Jaime, na Colômbia, que é um cara assim que é muito criterioso pro dinamômetro dele, ele freia há muitos anos já, muitos carros standard dessa faixa de potência, então ele está acostumado e foi legal que repetiu as potências e mostrou que inclusive no dinamômetro de rolo que ele tem lá, marcou exatamente a mesma potência no Diamond Hub aqui nosso da Feutech. Inclusive o nosso Diamond Hub da Feutech, da Dynotron, é uma parceria, né, com a Dynotron e muita gente está usando no Brasil, a gente está começando a exportar ele também. É um dinamômetro fantástico, assim, estou cada vez mais faceiro, mais contente, porque é muito prático, imagina, você coloca em qualquer lugar na oficina, tá, aqui a gente botou ele para o lado agora, aqui quando precisa acelerar a gente bota com o escapamento para a porta, e um agradecimento especial da Dynotron também, que fez em prazo recorde aqui, refez o dinamômetro que ficou embaixo d'água, né? Acabou estragando na enchente, refez o dinamômetro. Inclusive ele tem um freio novo agora que a gente está desenvolvendo, que é para conseguir medir em potências mais altas ainda. Então, também para quem quiser, quem está procurando dinamômetro, considera esse de hub aqui, porque a facilidade é sem obra civil, sem nada, instala, bota em qualquer lugar, usa uma tomada, praticamente uma instalação elétrica simples, é muito, muito prático mesmo. Então, viram aí no dinamômetro como é que foi, né? Mas, tudo dando certinho, me estourou um parafuso que prendia um rolete da correia dentada. E olha, foi assim, triste, porque eu já tive um Vectra GSI, o meu Vectra GSI, lá 20 e poucos anos atrás, exatamente aconteceu isso, estragou e mastigou todas as válvulas do motor. E agora vai acontecer de novo, parece brincadeira, mas recriou a história do meu Vectra GSI também, que uma vez estourou a correia dentada e mastigou as válvulas tudo. A gente não sabe ainda como é que tá, vamos ter que abrir o motor, não sabe como é que quebrou o parafuso, se foi qualquer defeito que tenha sido, não adianta muito, paciência, vamos arrumar, vamos talvez aumentar o tamanho do parafuso, cuidar da tensão da correia, tem algumas coisas assim para, obviamente, observar melhor. Mas faz parte, espero que não tenha mastigado as válvulas, espero que dê tempo de arrumar para em setembro eu conseguir ter esse carro pronto na minha próxima vinda aqui para o Brasil. E aproveitando aqui, a gente está organizando o Feutech Chimarrão nesse final de semana, né? Então colocamos aqui os carros expostos, o Calibra, tem um monte de gente que o Calibra está com o FT700, né? Inclusive essa camisa aqui, ó, muita gente pergunta, essa camisa ela é só exclusiva que a gente fez para agradecer os nossos funcionários que trabalharam, todos os funcionários da Feutech que de alguma maneira trabalham no desenvolvimento da FT700. Então os membros orgulhosos do desenvolvimento da FT700. A gente fez essa camiseta quando a gente anunciou ela. Estou usando orgulhosamente hoje. Mas a gente vai ter uma camiseta, tá? Vou dar um spoiler, que a gente está mandando nas próximas semanas para todo mundo que comprou a FT700 já na pré-venda. Então, quem já comprou a sua FT700 aí, aguarda que vocês vão estar recebendo uma camiseta exclusiva, única, que não vai ter, ou não tem como comprar, ela é só para realmente quem foi os membros aí que compraram a 700 na pré-order. E aí tem mais coisas também, a gente tem o emblema da FT700 que a gente vai estar mandando já antecipadamente, tem uma mochila que vocês vão adorar aí, que vocês vão ver como tá legal, e outros presentes aí para quem está comprando a FT700 na pré-venda. Então, e é uma maneira também de nos ajudar, né, na reconstrução da Feutech. Eu saliento, é muito importante a ajuda de todos vocês. Se vocês são gearheads, se vocês admiram a marca, façam aí, ajudem a gente, porque agora a gente realmente está fazendo toda a reconstrução da Feutech, é muito importante toda essa ajuda. E só porque eu botei em alguns posts já esse disco, essa pinça de freio,
no Calibra com o logo Feutec, muita gente ficou curioso e eu vou confirmar os rumores mesmo. A gente está desenvolvendo um kit de freio Feutec aí que vai estar disponível para vários carros. Mas isso é só uma das coisas que estão acontecendo. Os duplicador de vaga aqui também, né? Para quem viu já no último Feutec Chimarrão, esse aqui é o duplicador duplo, né? Que sobe 2 carros e pode botar 2 carros embaixo. E aqui a gente tem o duplicador simples também, que é uma parceria com a Marrove, Feutec. E justamente porque a gente ia nos Estados Unidos e muita gente perguntava como é que tem, né? É muito prático aqui, pode pegar uma vaga de garagem, duplicar, botar um carro em cima, além de ficar um negócio assim, que é um cinema, assim, um carro de exposição, né? E Ferrari está aqui, ó, daqui a pouco está chegando o guincho, vai ir para Tarumã e enquanto ela está indo para Tarumã, nos esperar lá para o Drag Race V8, vou pegar o Leonardo agora e nós vamos lá no Expo Classic com vocês e vou dar uma volta lá para vocês acompanhar. Então, esse foi um resuminho aqui da preparação para o evento de amanhã, que é o Feutec Chimarrão, que vocês vão estar acompanhando na sequência. Tá tudo bonitinho, não tá perfeito, limpinho, porque a gente tem marcas assim na parede aqui de todas da enchente, esse tipo de coisa, né? Então, se você olhar, tem alguns lugares aqui com os tijolos, ó, simplesmente desmancha, assim, entrou uma umidade, ó, e estragou. Então a gente não está nem podendo pintar as paredes porque essa umidade aqui ela só vai sair com o tempo. Então tem que deixar isso aí deixar bem seco, né? E aqui a gente tem fotos assim que a gente está colocando da reconstrução, da limpeza no caso, quando tinha água aqui no joelho. Essa cena aqui é muito emblemática assim, quando realmente a água começou a baixar assim, toda a sujeira, a embalagem. Essa aqui é muito triste assim, tinha 1,5 metro de água aqui mais ou menos assim. E tudo que é embalagem, um monte de coisa, muito produto perdido. Eu e o Leonardo, realmente a primeira vez que eu vim, que eu entrei na empresa, água no joelho, assim, a gente nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais vai esquecer disso, foi um momento difícil. Mas agora vamos batalhar, vamos lutar, porque a gente tem muita coisa para fazer aí. Vamos lá. Agora o convidado especial aí, o Leonardo. Tudo bom? Vamos lá. Tudo tranquilo? Tudo jóia. O Léo é o seguinte, ó. Ele que me botou nessa enrascada aí, ele que... Sem crenca. O Lucival convidou, né, o Leonardo, ele já tinha acelerado o Camaro no Drag Race V8, né? Mas tava com um câmbiozinho meio ruim lá, né? Tava, foi lá que eu fui obrigado a trocar o câmbio, né? Quebrou o câmbio de 4 marchas original. Lá daqui a pouco a gente vai falar melhor do carro, mas agora ele tá com um câmbio de 6 marchas aqui, da Chevrolet, o moderno, dos Camaro mais novo, né, do que... E aí a gente falou, vamos pegar o carro, vamos andando até Expo Classic, depois a gente vai pra Tarumã. A gente disse, não... Deixa ele guardadinho para Tarumã, se ele já fizer Tarumã hoje, não já estragar, tá bom. Mas aí vamos de Tesla hoje, tá bom. E o Tesla, garantido. Muita gente acha que é o meu Tesla, que o meu é a mesma cor nos Estados Unidos, mas o do Leonardo é parecido a cor aí, ó. Vamos lá. Bora lá. Bom, beleza. Tentar não derrubar o chimarrão no carro do Léo aqui. Foi lavado ontem. O Tuyo fez um bom trabalho aí, mas tem que dar um trabalho pra eles. Uma vez eu derramei um chimarrão no meu Tesla, cara, assim, foi triste o negócio. Não vai acelerar, né? Não, tua sorte. Olha, É a tua garantia que eu não vou. O Leonardo se vinga, porque pra mim, com o meu Tesla nos Estados Unidos, todo mundo sentava do lado, eu dava o celular na boca dos caras. Desnucava, assim, né? Cara, teve a primeira que você deu, o Tesla com o Plaid, o celular, cara, sem mentira. Tava nesse banco ali, ele grudou no banco, tu continuou acelerando, ele grudou no banco de trás. Ficou. O celular só caiu quando tirou o pé. Mas essa é uma propaganda, era uma propaganda deles até, de força assim. Mas como é que é ter um Tesla no Brasil? Porque acho que nos Estados Unidos é mais fácil, cara, não precisa ter tanta coragem, né? Exato. Aqui no Brasil tem... Mas assim, tu sabe que tu é convincente, né? Então tu me convenceu fácil. E, cara... Para quem gosta de tecnologia e performance, né? Muitos às vezes falam assim, mas e o ronco, o barulho, vocês que vêm... E tu tem o V8 para isso, né? Tem o V8 que tá ali para isso também. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Mas, assim, cara, não tem nada que se compare em termos de performance, inclusive, né? Em arrancada, 0 a 100. Esse aqui faz em 3 segundos, eu fazia em 2. Então, é fantástico, assim. E em termos de usabilidade, esse aqui ele tem uma autonomia de 500 km. Com essa autonomia, cara, dá pra ir pra Santa Cruz, andar na cidade, voltar sem ter que carregar, por exemplo, vai pra praia. Sim, porque a autonomia acaba, tipo assim, tem poucas distâncias que tu precisa realmente carregar no meio de uma viagem, né? Que aí realmente é uma viagem mais longa, mas aí, é que nem mesmo tu falou, acaba o cara que tu tem o BMW da tua esposa e muita gente acaba tendo isso aí.
Eu concordo, eu acho que foi, tanto que quando tu teve a ideia de comprar o carro, ou a gente começou a discutir sobre isso, né? Foi falar, cara, é um carro que tem pouco no Brasil, tem seus riscos, porque obviamente se aqui tu tiver uma manutenção, um problema mais grave, que nem agora o Breno Masi, né? Teve a Cybertruck, ele trouxe pro Brasil e ela não funcionou aqui, ele teve que mandar de volta para os Estados Unidos? Eu acho que sim, problema na bateria, né? E tem Daniel Lunelli ali de Santa Catarina, que é o precursor do Tesla no Brasil, né? O cara trouxe sei lá quantos anos uns 12, 15 eu acho já. E agora, se não me engano, ele tá com todos os modelos, né? Todos os modelos? Ele tem o 3, tem o Plaid, tem a Cybertruck agora, que já chegou. Sim. E uma vantagem que teve aqui no Brasil, agora começou a subir o imposto de importação de carro elétrico, né? Mas até então o imposto de importação era zero, né? Quando tu pegou esse carro aqui era zero. E aí muitas pessoas confundem, então, é o mesmo preço dos Estados Unidos? Não, porque não tem o II, que é o imposto de importação, mas tem ICMS, PIS, COFINS. O carro chega uns 65% mais caro do que é nos Estados Unidos. Porém, se tu vai trazer um carro a combustão, zero, ele chega a 120, 130% então, a mais. Um carro, por exemplo, que for 100 nos Estados Unidos, por exemplo, 100 mil aqui dólares. Ele chega a 165. Sim, se fosse a combustão, exato. E a combustão chegaria a 230. Mas agora tá ficando mais caro, né? Esse 160 com os 10% e aí imposto em cascata, e aí vai subindo. Sim, vai subindo. Mas cara, eu acho muito legal, assim, chama atenção por todo lugar que passa. Assim. Nos Estados Unidos já chamava atenção no início, né? Imagina aqui no Brasil, né? Sim. E aqui tem vários trechos, assim, que tem já os carregadores rápidos, tipo de 150 kW, por exemplo. Então, a bateria, o pack completo desse aqui é 75. Sim. Então, em meia hora, tu carregaria de 0 a 100. Então, tu andaria 1000 km parando 30 minutos. E, obviamente, tem que parar pra ir no banheiro, comer alguma coisa. Sim. Então, não é mais um grande transtorno, assim, tu tem que só te programar, né? Até acho que a infraestrutura de carro elétrico no Brasil, ela vai obviamente, naturalmente melhorando, né? Acho que o negócio do carro elétrico deu uma hype, assim, alguns anos atrás, assim, de que todo mundo achou que ia substituir total, assim, não ia mais ter carro a combustão. Aí agora tem uma outra hype, assim, quase voltando. Algumas fábricas a demanda de carro elétrico acabou diminuindo, ou abaixo da expectativa de aceitação que as fábricas iam ter. Vários fabricantes, que nem Mercedes, Ford, eles tinham interrompido praticamente o desenvolvimento de motores a combustão e foi um erro. Eles foram no 100%, né? Eles foram no 100% muito prematuro e aí acabaram não conseguindo dar a vazão para esses carros e agora estão voltando a ter as fábricas de motores a combustão. Então foi até interessante assim, acompanhar isso. Eu acho que o que o carro elétrico trouxe pro meio automotivo foi assim, a tecnologia que os carros a combustão até então não tinham coragem de botar. Eles simplesmente estavam sem coragem de botar um tipo de direção autônoma, monitoramento e funcionamento. Assim, inclusive o padrão, o nível de exigência de de conforto e qualidade de direção que um carro elétrico imprimiu era uma coisa que não se imaginava. Mas o BYD tá cheio, né? BYD, carro elétrico, então, e a tecnologia que eles trouxeram mesmo. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um dos confortos assim que eu não abro mão mais, que é tu poder viajar, largar. Aqui no Brasil ele funciona com um piloto com limitações, né? Limitações. Mas, cara, vai daqui a Floripa, assim, praticamente sem encostar na direção, né? Só dando uns toquezinhos pra saber que não tá dormindo. É que, na verdade, isso aí é o seguinte, não existia praticamente carro nenhum que tinha isso aí há 5 anos atrás. E agora por causa dos elétricos da Tesla, cara, os outros fabricantes se viram obrigados, assim. É que nem funcionamento de câmbio, por exemplo. Um câmbio automático, há 10 anos atrás, ele era cheio de trocas de marchas truncadas, o funcionamento estranho. Só que aí quando começou a vir um carro elétrico, cara, tu manobra o carro assim, de um conforto inacreditável. Então, os caras tiveram que colocar um nível de desenvolvimento adicional nos motores a combustão para que ele fique tão confortável quanto um carro elétrico, sabe? Então, olha os caras passando ali apontando o carro. Mas ele pediu para botar a mão. Mas é legal, eu acho que assim, a experiência de ter um carro diferente com uma tecnologia tão precursora como é um Tesla é uma experiência única, assim, para mim foi muito engrandecedor. Exato, ainda mais para nós que a gente está nesse meio de tecnologia, né? É importante. E a nossa parte de eletrificação também, né? Até para, de repente não te apresentei direito para quem não acompanha, o Leonardo é o CEO da Fueltec Brasil, né? É meu sócio também e é o cara que toca toda a operação aqui no Brasil e responsável por toda a expansão. Eu até brinco e gosto, eu reforço o quão importante o Leonardo é na empresa, né? Às vezes eu apareço
mas ter uma estrutura que tenha pessoas fortes por é trás. complementar, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, as nossas diferenças não são diferenças, são complementariedades, né? E aí tem uma sinergia. A gente tem uma equipe também já muito aqui forte. No Brasil, 200 colaboradores, pessoal de autogestão, tudo assim, equipe inteira. E aí facilita o trabalho. Tá bom. Estamos chegando na Expo Classic aqui. Vamos ver, tô curioso para ver como é que tá o evento lá. Chegamos aqui na Expo Classic. Para começar, o cara já vê uns carros legais fora aqui, ó. Até devia estar lá dentro esse. Olha só, Corcelzinho, um aí. Opala Commodore, Fusquinha, bonito, placa preta, Soledade. Vamos entrar agora aí no evento. Certo? Tranquilo? Tudo bom? Esse aqui é o cara, ó. Bruno Hartz, leva todos os carros pro Brasil, pros Estados Unidos, pra gente. Trouxe aí. Ferrari. Trouxe a Ferrari. Tem mais algumas coisinhas pra vir, né? Tem umas coisinhas. Não sei se a gente pode contar ou não. O Cadete tá vindo, né? Um dá pra falar. O Cadete, segunda-feira estamos carregando o Tá carregando? Tá carregando o container. O Opel Cadete que eu vendi pra um amigo meu de Santa Cruz do Sul. Tá vindo. Quando é que chega aqui, será? O Cadete, cara, a gente vai carregar agora. Final de setembro tá aqui. Final de setembro? Final de setembro tá aqui. Então, deixa eu ver, nós estamos... mas 40 e poucos dias. Na água, né, ele fica 20 dias. 20 dias. E aí Aí, tem os desembaraços. Até chegar, descarregar container, liberar mais uns 10. Então, final de setembro tá na mão. Tá bom, show. Rapidinho. Aí, ó. Essa é a indicação, quem quer trazer um carro dos Estados Unidos, inclusive eles ajudam até a comprar o carro nos Estados Unidos, né? Tem a Mercedes S. Inclusive tinha o Inácio, né, que amigão da Divine Chocolates, que até, eu acho que já sei um episódio que eu falei disso aí. Ele comprou me ligou um sábado de manhã, cometeu o erro, mandou uma mensagem para mim, tô pensando em comprar uma SL 600. Aí eu disse, peraí, 3 minutos depois mandei o link de uma em Miami lá, meia hora depois o cara lá, o Joshua, tava olhando ela, 2 horas depois tinha comprado, umas 2 semanas depois o Inácio foi lá só para olhar o carro de ansioso. Sei que eu acordei domingo de manhã, assim, mensagem, compramos o carro, agora tem que trazer. Nem sabia que tava rolando o negócio. Mas é isso aí, tá rápido. Bom. Tem uma influência aí. E o evento aí, como é que tá? Cara, tá bombando. Esse ano promete bater recorde de público. Legal. Mais de 22 mil pessoas no final de semana. Caramba. Não tem mais lugar ali dentro. Sim, eu vi que tem uns carros legal fora aqui, né? O que chega depois fica na rua. Sim. Que aqui dentro já lotou mais de 1000 veículos aqui dentro. E aí promete bastante esse ano. Show. Ainda mais que eu tô presença agora, né? Ô, louco. Vamos lá. Chegamos aqui, ó, já nessa entrada aqui já tá aqui o Mazda, ó. Eu já peguei a chave, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o capô e vou, no mínimo, mostrar os carros, né? Eu perguntei se eu podia ligar o carro aqui e dar um two-step, eles acham que não é de bom tom. Cara, o cheiro desse carro aqui, por ser todo Alcântara novo, assim, por ser todo novinho, ele dá um cheiro de carro novo, assim, inacreditável. E é um cheiro, realmente, esses Alcântara, esse aqui é um Alcântara original que eu trouxe dos Estados Unidos, né? É diferente, eu vou te falar. E até, para lembrar, né, esse carro aqui ele vai ter um novo dono, né? Toda vez me dói o coração de pensar por um lado que esse carro eu vou estar passando para uma pessoa, um Felizardo, um enorme Felizardo que vai ganhar esse carro, mas ao mesmo tempo é uma ação muito importante para a reconstrução da Feutec, né? E deixa eu fazer um pedido muito especial para vocês assistem os episódios aqui, vocês acompanham, com certeza vocês admiram a marca, vocês me admiram, vocês me seguem, vocês, digamos, se preocupam comigo e com a empresa. Eu peço, por favor, que quem quer ajudar, quem quer participar, compre as ações aí, compre os números aí, seja através dos e-books para ajudar nas ações, as roupas aí resgatadas da enchente. As roupas resgatadas já acabou praticamente a maioria. Estou muito feliz aí de tá tendo um sucesso grande na ação. Obrigado mesmo quem está participando, mas agora para aumentar as chances de ganhar mesmo, não só o Mazda, mas os pacotes de viagem para o Feutec USA, pacote de viagem para o Velopark, para o Feutec Brasil aqui, com churrasco para os amigos, mais FTs, né? Já foram sorteados 3 FTs, né? 600, 550 e 450, e tem mais 6 ainda, 2 de cada, para sortear para os ganhadores. E eu realmente peço assim, ó, deem uma força, comprem. Quem já comprou, compra mais aí. O pacote de 10 e-books é a maneira mais proveitosa de participar, porque tu vai ter 10 números da sorte com 10 e-books, tá por R$ 399 e te dá realmente 10 chances de participar. E assim, ó, eu peço mesmo colaboração de vocês, assim, ó, façam, se vocês
curtem a empresa, se vocês admiram, se vocês gostam, nos ajude para a reconstrução da Feutec. É um pedido de verdade mesmo assim, levem, tragam a família, tragam os amigos para todo mundo participar, comprar. Se esse Mazda for para algum de vocês aí, pode ter certeza que nós vamos virar melhores amigos. Eu ofereço garagem gratuita dele na Feutec até o resto da vida, vitalícia. E, se possível, quero poder ainda utilizar o carro de vez em quando, quero poder levar ele nos eventos. Espero realmente que ele vá para uma pessoa que participe e que seja muito feliz com isso. Então, deixa eu abrir o capô dele agora aqui para deixar o pessoal ver. Eu acho que é legal de fazer isso. Para mim tem que mostrar o motor também. O carro não é só bonito por fora, ele tem um motorzão rotativo, turbo, muito bem feito, muito bonitinho, assim, muito bem, não é nem decorado, mas é acabado, assim, né? Todo esse acabamento preto, eu acho fantástico. Tá, e aqui, ó, na promoção, vou deixar o QR Code no vídeo aqui, ó, para quem quiser comprar, participar. De novo, ó, vai ajudar. E o Fusca aqui, deixa eu abrir o motor do Fusca elétrico, apesar de que não é o... Talvez tenha muita gente que olha aqui e goste de um carro clássico, a combustão, mas a gente trouxe o Fusca também porque eu acho que é uma coisa legal de mostrar. Quem é que não tem um Fusca que não tem 4 chaves diferentes, ó, uma para cada maçaneta. Aí, ó, uma delas abre. Eu até já mostrei episódios, mas uma coisa legal do Fusquinha, ó, ele é convertido, então aqui, ó, onde é que abastece, ó, como é que abastece, carrega, na verdade, a energia, né? E aí a placa a gente fez um basculante aqui, ó. O emblema aqui, ó, o Fusca FTE, que é para mostrar que é elétrico. E aqui que dá para ver, ó, o inversor da WEG, ó, o CVW 500. Agora a gente inclusive desenvolveu um CVW 250 que vai ficar melhor para essa aplicação. A gente está fazendo substituição motor elétrico da WEG aqui. Esse aqui, se eu não me engano, tem tipo 80 cavalos, mais ou menos de potência, que já é bem surpreendente para o funcionamento do carro. Esse carro aqui é uma delícia aí, já andei bastante aí. A gente anda, curte o carro antigo que fica com uma modernização, né, de carro elétrico. Agora vamos para a parte aqui, ó, antes que... Ah, tem um COI aqui, né? Lá na ponta tem umas caminhonetes passadas de Santa Catarina, bem modificadas, bem custom, assim. Cara, tem uns carros legais. Olha lá, tem uma SL 500? Sim, aqui é uma 600? canal, cara. Tem 3. E aí? Vai direto ao canal. Ah, legal, valeu. Aqui tem a parte da homenagem, ó, ao Ayrton Senna, ó, os 30 anos da morte do Ayrton Senna. Ó. Então, inclusive tem uma Mercedes aqui que é... Então essa Mercedes aqui, ó, é muito parecida com a do Senna mesmo, né? Mas a do Senna, vocês acompanharam, não está aqui, ela está sendo arrumada, está sendo restaurada. A gente não é um processo que a gente está participando, então eu não posso mostrar, não tem nada para mostrar para vocês, mas vai voltar a zero, vocês vão acompanhar aí, ó. E essa aqui, ó, vermelha, igualzinha que o Inácio comprou. Tem uma outra SL600, 3 SL600 aqui, bonitas elas aí. E aqui é só Mercedes, ó. Daqui até lá, ó. 300... Posso tirar uma foto contigo? E aí, claro. Tá, meu filho é super teu fã, outro filho. Um aqui, o outro tá em São Gabriel. Cara, tem várias Mercedes aqui das antigas. Olha só, Isso aqui é uma C das... Bonitinho isso aqui. Tem o Camilo do Ismael, que é aqui no clube. Ah. Tá na maldade. Ah, é? Corvette C4 aqui. Ah, tem uns negócios muito legais. Né? Que aqui é a Ilha das Mercedes. Sim, só as Mercedes top aí. Cara, não sabe nem pra onde olhar. Corvette, tem vários. São Paulo, daquele Dream Car Museu. Ah, sim, eles mandaram pra cá. Isso aqui eles mandaram a Mercedes e a Lamborghini. Isso aqui é coisa rara. 190 séries por Bah, lindo aí. Os caras têm uns carros animal lá, os Dream Car. Muito, eu não fui lá ainda, tem que ir. 2 vezes seguidas eu quase fui lá. Chegamos na parte que esse ano eles têm a atração e o tema são veículos de bombeiros, não é militares, é de bombeiros, né? Então olha só esse caminhão de bombeiros dos Estados Unidos, que era de uma cidadezinha bem chamada Aurora, que eles trouxeram lá dos Estados Unidos, não foi restaurado, esse caminhão estava realmente nesse estado. Se for pensar um caminhão de bombeiro, ele deve ter uma quilometragem muito baixa, né? Ele fica anos e anos e anos preparado, limpinho para poder usar. E eles trouxeram dos Estados Unidos, veio importação, até o Bruno justamente estava dizendo que ele mesmo que importaram, obviamente não entra no container, ele tem que vir no ro-ro, que chama, né, que ele entra andando dentro do navio. Mas o legal é o seguinte, esse caminhão ele comprou parece que no estado de Nova York, New Jersey,
e ele foi andando até o porto lá nos Estados Unidos. Então, imagina um negócio desse, está emplacado no Brasil com placa preta ainda. E eles têm também uma ambulância aqui, ó, que é de americana também. Então é uma coleção bem peculiar ali, ó. Ó o Diogo ali, ó. O Diogo é Diogo Leuc, é da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, assim, um agradecimento. O pessoal foi muito ponta firme de querer ajudar as empresas, assim, e agradecer ele, o Hernani Polo, todo o pessoal. Realmente ajudaram, foram muito interessados, assim, em conseguir ajudar os recursos. Obviamente são coisas engessadas, mas um agradecimento para o pessoal da Secretaria ali. Aqui, ó, bem legal o caminhão. É uma ambulância do departamento de bombeiros, né? E aqui nessa região, nessa zona aqui, para quem, inclusive perguntando, ó, esse é o DeLorean que estava na FT, né? Que salvamos ele, ficou com a água no risco do pneu, né? Tá aqui agora em exposição, para quem estava perguntando onde é que estava o carro, agora tá aqui na Expo Classic aí, ó. E os caras têm uma Lamborghini Diablo aqui, ó. Eu nem sabia que tinha que ser no Brasil. A Lamborghini Diablo é da Dream Car Garage, lá do Museu de São Roque. Inclusive, estava comentando antes, os caras mandaram alguns carros para cá. O Museu de São Roque é fantástico, esses caras têm uma coleção incrível. Para quem está em São Paulo ou for para São Paulo, vale a pena visitar. Eu acho que é um passeio top mesmo. Isso é legal, ó. 60 anos do Mustang, ó. Então os caras têm vários Mustangs aí para contar toda a história aí. Aqui só de Cadillac também, só os Cadillac aí. Cara, e a maioria dos carros é do Rio Grande do Sul, né? Não, a maioria dos carros aqui é do clube mesmo. Do clube mesmo. Sócio do clube. Do Veterano Clube. Olha esse Cadillac aqui com... Tem alguns, a maioria dos Cadillacs tem um sócio nosso aqui que é tarado, então ele tem, cara, tem uns 15. A maioria tá aqui. Olha que legal isso aqui, ó. É um COI. COI é um veículo... O que é o símbolo? O que quer dizer COI mesmo? É Cab Over Engine. Cab Over Engine, né? Então é a cabine é em cima do motor, é o símbolo que eles tinham na época, né? E tem um nível de fãs assim desse tipo de carro muito incrível, né? Inclusive conheço muito bem o pessoal da COI Garage, que faz uns muito legais. E aqui eles fizeram esse, ó, incrível mesmo. E puxa um reboque. Só que isso aqui, ó, será que anda esse negócio mesmo? Veio andando? E ele veio rodando. Veio rodando assim, com esse reboque assim. Cara, olha só que coisa linda. Ele veio com essa arma. Cara, olha essa roda. Muito legal. Aqui do evento, ó, aqui é o mercado de pulgas, que é peças antigas, peças usadas, mobília antiga, mobília. Tem de tudo. Cara, aqui pro cara que gosta da velharia, decorar uma garagem é perfeito, né? Não vou nem caminhar pra lá que é perigoso aí, ó. As lambretas aí, ó. As bicicletas. As Vespa, lambreta. Ah, que legal, hein? Aqui é tudo carro, né? Tem os preços, ó, vamos ver esse Porsche aqui, ó, 650 mil, 911,91. Fria, hein? Ó, saveirinho aqui, ó, vamos ver como é que tá essa saveira aqui, ó. Eu procurei um monte dessas saveiras aqui e não achava, ó. 33. Cara, seu nome, né? Você tá olhando assim, tá alinhadinha. Tem 200 carros. Né? Eu acho que Mustang bonito ali assim. é melhor não olhar. BMW aqui, ó, 69 mil.
esse Chevette. Manual, chave reserva. 76, uma Cherokee. Tigra. Tigra é raro, hein? Já é. Esse aqui caiu na mão de um monte de gente, um monte de gurizada numa época errada lá. 65 mil Tigra aí. Vamos ver os caminhão lá. Aqui, ó. Ó, o Landau do Uruguai. Vem pessoal do Uruguai todo ano. Vem andando. E os Peterbilt, que isso aqui é tri, né? Olha só essas frentes. Se nos Estados Unidos é difícil de ver, mas imagina aqui. Aqui, ó, aqui dentro tem uma cabine, ó. Caramba. Tem um barzinho, sofazinho. Uma limousine. E a parte dos caminhões, ó. Tem os Kenworth, falei. Olha o radiador aqui, que lindo. Perfeito que é. Isso aqui é legal, hein? Uma pampinha 4x4. O que vocês acham? Motorzinho, que motor dá pra botar? Eu vou botar uma pampa 4x4, tinha que botar um motor moderno ali, um V6, um EcoBoost, você tria, hein? Biturbo. Essa área aqui é muito perigosa, é melhor eu parar de olhar os carros aqui. Me chamaram ali para tirar uma foto, fui olhar os carros, já passei o olho em 3, 4 Fusca, tem um igual o meu elétrico aqui, ó. Se bobear, se olhar o preço, é melhor não olhar. Vamos passar. Quem vier aqui para esse evento, cuidado que essa área é muito perigosa. Quando vocês compram uma lasanha aí, e ainda vão botar a culpa em mim depois pra mulher, né? Tô sabendo aí. Vamos agora pra Tarumã, porque a gente tem que acelerar a Ferrari e o Camaro lá em Tarumã. Então vamos correr, porque hoje o dia é corrida aí. Agora nós vamos lá, trocamos a viatura. Nosso crédito de carbono a gente está no balanço. Agora a gente estava no elétrico, agora nós vamos ver 8 que fuma aqui. Então de uns 0 cilindros com 8 cilindros agora. 8 cilindros, vamos lá. Vamos lá. Pega triscando a chave. Acabou, hein? O elétrico é bom, mas faz falta o ronco, né? Bom dar uma equilibrada. Eu tava pensando, né, tem o V8, né, 8 cilindros, aí tem 4 cilindros turbo e o 0 cilindros, né? E quanto menos cilindros, mais anda, no meu caso, né? Pega o Tesla, BM e aí o Camaro, V8. Calma, esse aqui tem solução. Tem solução, né? É só a gente não contar pra Camille e fazer uns upgrade aí. Dá pra fazer? Mas esse carro aqui na minha opinião, é um dos carros mais chamativos, assim, porque ele é gigante, né? Ele tem um muscle car, assim, é uma década de 90 que ela começou a apreciar agora, né? Tipo, até uns 10 anos atrás, ele era um carro que tinha um valor bem baixo, assim, e começou a disparar o preço, né? Porque, naturalmente, porque todos os carros, quando chegam nos 30 anos, eles disparam o preço, assim, mas 20 anos ele ainda é um carro velho, tá, né? na baixa, né? Acho que foi uma boa compra. Eu comprei, esse aqui é o ano 91, e eu comprei em 21. Em 21? 21 ou final de 20, assim, era meio início de pandemia ainda. Sim, era início de pandemia, acho que era 20, porque ainda não tinha disparado os valores. Tipo assim, foi o achado. O Alex Wagner, que era de um outro cliente dele, já tinha passado, acho que pelo Diogo também, irmão do Christian, várias, era bem conhecida a história desse carro, né? Sim. E ele tem um Chevrolet, um Small Block original, né, que é um 305, e ele tinha um câmbio original que era muito ruim, né? Aí esse câmbio tu quebrou, tipo, antes tu vendo o Drag Race V8. Drag Race V8. Vai quebrar alguma coisa hoje? Não, melhor não, né? É melhor não. Vou ver, eu não andei em arrancada com esse câmbio ainda. Com esse câmbio, né? E foi legal que é o seguinte, aí quando quebrou o câmbio, a gente teve a ideia de, vamos botar um câmbio 6 marchas, o 6L80 dos Camaro 2012, ali, daquela geração, que é o 6 marchas, que é um câmbio
bem mais moderno, né? E a Fueltec está controlando direto ele. Então a FT aciona todos os solenoides. A gente fez uma operação no câmbio que é basicamente tirar o módulo interno, que é a TCU do câmbio, para botar a... Ó, e agora tu falando, eu não lembrei, o Venzon fez uma programação diferente por causa da arrancada, e ele deixou o drive aqui, o primeiro em terceiro, então é primeira, segunda e terceira, meio manual. Então eu arranquei em terceiro, eu tô andando em terceiro o tempo todo. Eu tava olhando. Opa. Aí aqui ele fica 100%, agora ele tá em quinta lá, né? Sim. Que é a Fueltec gerenciando tudo. Mas é um carro muito legal. Aqui, ó. Aí aqui ele vira manual, pra arrancada. Sim, tu vai trocando o manual. Eu tinha uma teoria de fazer um transbrake nele e trocar automático, mas vamos ver como é que vai ser primeiro trocando aí. O que vocês acham de um túnel desse aqui? Particular, assim? Nós não podemos fazer feio, né? A gente lançou um desafio a última vez com câmbio, eu tenho quase certeza que era o câmbio 4 marchas. Ele virava 10,170. 10,170 nos 200 metros? 10,172. Sério? Constante, toda vez? Assim. Entra no zap ou não? Entra. Tem que entrar. Vamos ver se o túnel é bom mesmo. Tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer é botar o logger para gravar sempre, porque eu prefiro que esteja gravando sempre, até porque se acontecer alguma coisa a gente tem que saber. Sim, deixar ele em loop, né? O mapa já estava bem acertado, né? Esse carro já foi passado no dinamômetro, já tá andando bastante tempo, então nem... Vamos ir de câmbio, basicamente tu vai largar em primeira, então, e vai passar manual segunda e terceira aqui, né? Isso, essa é a estratégia. O que eu acho que eu tinha que fazer, mas não é... Tem que fazer outra hora, é configurar para ter o transbrake, porque aí... Só que a gente vai ter que botar um botão, porque isso que eu tava vendo, se o freio tava acionado, e aí dá pra fazer pesar no freio, no acelerador, e aí ele aciona, e aí ele aciona ele fica no transbrake, que é basicamente trancar o câmbio, acavalar o câmbio, que a gente diz, que aí tu bota várias marchas assim e ele não consegue se mexer, e aí ele vai só fazer força no conversor, só que isso teria que testar um dia com mais calma, não chegar no dia da corrida e descobrir, mas de mapa assim tá tudo certo. Até porque o Camaro ele foi bastante usado no desenvolvimento do gerenciamento de câmbio, né? Exato. Então realmente o Venzon, assim, o Henrique, eles trabalharam em cima do carro, assim, bastante, né? Deixaram na perfeição. Inclusive, antes a gente estava comentando, acho que a gente não gravou, falando de como tá suave as trocas de marcha. Inclusive agora, assim, ó, vou pisar, ele vai reduzir. Agora ele tá em sexta marcha, pegar aqui no painel, ó. Sim, foi pra terceira. Troca mas, assim, pra quarta. A troca ela tá forte, mas suave ao mesmo tempo, assim, não dá aqueles trancos assim, sabe? Ficou muito bom mesmo. Carro de dia a dia mesmo. De levar as filhas no colégio. E ainda ir num evento e dar uma acelerada. Vamos lá. Ficou bom. No câmbio 10 marchas, que é igualzinho a esse no sentido de controle, tu tem... Que é o quando tem lá, né? Tu tem, na verdade, 6 solenoides. Se tu engatar 4 deles, dá uma combinação válida de marcha. Se tu engatar 5, câmbio tranco e transbrake. E aí tu tem que ficar trocando quais 4 tu engata. E aí pra fazer cada marcha. E aí, só que sempre quando tu troca uma marcha para outra sequencial, desengata uma planetária e engata outra planetária. E essa rampa é muito... A gente demorou um tempo, para descobrir como é que deveria desengatar, tipo assim, desengatar uma planetária e engatar outra. Aí teve que fazer a gente chama de hold, assim, ele vai ter um valor e tem uma rampa depois diferente e a rampa de descida da outra. Isso é o que faz ficar suave, só que isso aí depende de TPS. Então se tu fizer com pouco pé, ele vai precisar ter uma rampa diferente, que no caso é menos agressiva, porque ele vai meio que patinando as marchas, assim, e como se fossem as embreagens, né? Porque na verdade a planetária ele engata com uma embreagem por cada planetária. E se for mais agressiva é mais grossão, só que aí tu tem que dar um corte no motor para ele ajudar a trocar de marcha, por isso que tu escuta o tiro, vamos dizer assim, nos carros modernos. Mas ficou muito bom. Quando tá assim, sei lá, 10, 20%, tu nem sente não percebe. E aí quando senta o pé, é firme assim, mas... Mas é porque o firme tem que ser, porque senão, que nem teu câmbio antes, ele era molengão assim de troca de marcha, né? Ia patinando, né?
porque faz um corte de ignição para passar mais rápido a marcha. Que nem se fosse num gear, no câmbio manual, assim. Sim. Tu dá um corte no motor para ele baixar a RPM e engatar a próxima marcha rápido. Tem Carro tudo, tri, né? Ó. Desde os clássicos até os Dart, V8 mais aqui, moderno também, beleza? Beleza, meu? Tá, bom dia, boa tarde, Tamo tudo aí, ó. bom? Sejam bem-vindos aí. Valeu, tá tri, hein, meu? Tá bem. Bombando, hein? Cara, graças a Deus não caiu um pingo d'água. É. Ontem eu Sim. vim aqui botar umas lonas ali do pódio, cara, a escada caiu. Por pouco não dilacera meu braço. Puta merda. Cara, mas assim, ó, Deus sabe o que faz, deu tudo certo, tô bem, tô correndo aí, representando. Show. Montamos um stand de drag race, foi o tag aqui. Show. E vamos pra cima. Vamos. Sejam bem-vindos aí. Valeu. Estamos aqui! Beleza? Pessoal, é com muito orgulho. Prazerão de vir de novo. Esse aqui. É com muito orgulho que a gente se encontra pelos autódromos do Rio Grande do Sul. E saber que o Dick está com nós aqui é muito bom. O cara que sempre fala, que sempre reverencia, que sempre coloca o nosso racha, o nosso autódromo de Tarumã como referência em todas as suas pautas. Para nós é muito bom te ter aqui no Drag Race V8. Cara, obrigado. Pra mim, tudo começou a inspiração aqui do Racha Tarumã, né? E hoje eu vou realizar um sonho meu, sabia? Vou acelerar a Ferrari na reta de Tarumã. Talvez seja mais, pra mim, é mais importante isso do que tenho certeza pra todo mundo, porque um guri assim que vinha aqui com o Vectra ou vinha com o carro, com os amigos, assistir o Racha e assistia os eventos aqui, hoje está tendo a oportunidade de curtir aqui também e realizar um sonho, então eu estou muito feliz mesmo. Obrigado, não só por Tarumã, por vocês, a organização, Lucival, o esforço que vocês fazem, é um evento muito bonito aí mesmo. Parabéns aí. Isso aí, pessoal. Anderson Dick, o cara que a gente tem uma admiração muito grande, como eu falei pra vocês, por onde ele passa, ele nunca esqueceu da gente. Com certeza. E pra nós hoje é um orgulho estar com o Anderson aqui, junto no Drag Race V8, no Racha Tarumã, como a gente sempre fala, e ele acelerar o carro dele na reta do Racha. Pra nós é um orgulho. Obrigado, Dick. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E Dick, fica o convite aqui pro dia 30 de agosto, aniversário do Racha, e eu quero, se tu faz presente com nós aqui, curtindo a noite e o nosso aniversário. Cara, eu vim no... Te lembra que eu vim no... Quando é que foi? 20 anos? Não, o 40? Não, 22. 22. Mas esse amanhã eu tô indo de volta para os Estados Unidos, infelizmente eu não vou poder estar nesse, mas eu viria, vou estar acompanhando aí. Aqui vai ter Léo, vai ter que estar com nós aí, cara. Ô, Léo, tá escrito? Vou andar, tá ali, ó. Ah, vamos andar junto? E dia 30, Léo, dia 30, eu quero que tu faça parte, represente o Anderson, represente a Full Vamos lá, então. Que venha junto com nós fazer parte dessa história. Com certeza. Não, pra nós, assim, é um prazer, cara, é incrível, assim. A gente ama isso daqui, né? Tá no sangue, assim, no DNA. E é uma honra pra nós. E eu vou acelerar o Camaro agora. A minha estreia foi aqui em Tarumã com ele. Tem algumas pequenas modificações. Trouxe meu tuner aqui. O problema é que eu vou correr contra ele que tá acertando o carro. Então, se eu perder, pode ter sido assim, ó. Vamos ver. Tirou potência. Mas eu botei ele no compromisso já. Ele tem meta. O pior de tudo é pedir pro Thunder mexer no carro dele, né? E vai dar aquele pouquinho, mas tá tudo certo. Gurizada, sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Lucival Padilha, parabéns. Evento top. A sexta edição não seria menos que isso. A gente esperava esse grande evento, um dia maravilhoso. E a pista tá aí pra gente. Aí, cara, não caiu um pingo d'água. Tinha que ter coragem pra não adiar o evento, hein, cara. Valeu, obrigado. Deixa eu tirar uma foto aqui com os guris aqui. Ferrari, Drag Race V8. Pra onde falar? Valeu. Top de linha. Valeu, galera. Valeu.
preparando o carro para dar uma treinada lá embaixo. Faz tempo que eu não ando, né? Nunca andei na pista com a Ferrari. E eu acho que eu vou acelerar hoje, então. Só que antes vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que o Leonardo tá. Se o carro dele tá tudo certo. Qual é o teu carro preferido? O que tu quer ter? Qual carro? Qual? BMW? Tá, boa. É bom, hein? Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer, porque tem uma fila grande, e vamos dar uma... Eu vou dar uma andada com a Ferrari só pra ver se tá tudo certo ali, olhar o mapa. Eu vou ter que ficar um tempo ali. Até se tu quiser dar uma andada, volta e eu te espero lá embaixo. Tá? Bom. Ó, não vai fazer que nem eu já vi uns episódios em garrafinha de nitro, Não, essas coisas. fica tranquilo. Ali não precisa, viu? Lá, confiança. Puro sangue italiano acabou de ser acordado, Johnson! Meu Deus do céu, cara! Isso aí vai bufar, cara. Isso aí tem história. Vai chegar na pista e vamos ver o que vai acontecer, hein? Olha, rapaz, vou dizer pra ti, cara. Sabendo o que é esse nome Ferrari há anos no mundo do automobilismo e das corridas, velho? É doido. Vai dar só um grauzinho ali, velho. Vamos ver essa mágica aqui, hein? Cara, eu acho que eu vou pegar uma carona nesse Uber amarelo aqui, hein? Vai. Vou de carona nesse Uber aqui. Quanta passagem? Bora, abre lá, só mais lá. Vou de carona com outros Vai. Eu ia me antecipar, mas deixei pra ti, né, É, cara? viu? Sabe aquele... Chupou bala, né? Chupei bala, fiquei na base. Cara, imagina só os dois guris do racha, hein? A lenda viva tá na área, velho. É os guris, pô. Aí, vamos descer com ele, Eu tenho medo do Léo, hein? Não, mas o Leozinho, ele é matutinho, fica tranquilo, não vai perder, porra. Agora eu tô aqui no final da reta, eu vou dar uma testadinha no two-step. Deixa eu botar o 5. Deixa eu ver. A temperatura do óleo já tá certo, já tá quente. Uma pisadinha só pra ver se estava tudo certo, porque fazia literalmente anos que eu não tinha acelerado. Vamos olhar a sonda. Nunca acelerei na pista, na verdade, tô até nervoso, ó. Tá tremendo um pouquinho, mas vamos ver o que a princípio tá tudo certo, deu 1 kg de pressão. Quando eu acertei no dinamômetro eu passei com 1,7 kg, não, 1,3 kg, vou botar um 0,9 agora aqui. Vamos ver.
evento tá animal, assim, muito legal. Quantidade de gente, público, pilotos. Cara, olha só isso aqui. Oh, maravilha. E o ronco do V8 pra mim não tem nada igual, né? Problema que agora o Camaro não tá engatando a segunda marcha, ele não entra. A solenoide, algum problema mecânico mesmo. Vai quebrar alguma coisa hoje? Não, melhor não, né? É melhor não. Mas vamos ver, vamos tentar pelo menos conseguir participar da abertura, volta inicial. Agora acho que eu e o Anderson vamos andar lado a lado ali, mas eu vou andar meio de primeirinha. É uma primeira que tá... Acho que ela é uma terceira ou quarta marcha, assim, que tá engatada. Mas vamos ver. É uma pena, mas o evento em si tá ótimo, né? Muito legal mesmo. Olha só, olha a quantidade de carros pra lá, fazendo a curva. Que show. A volta na pista, né? De apresentação, eles vão dar mais uma volta ali. E depois é pra mim acelerar contra o Léo, mas já tá injusto, porque o Léo não. O câmbio dele estragou alguma coisa ali e não tá. Só tá tipo uma terceira ou quarta marcha, não sabe mais. Mas vamos fazer o show igual, né? Estamos aqui pra se apresentar, não vou perder a oportunidade de dar uma aceleradinha em Tarumã. Vamos lá. Vou arrancar aqui com uma marcha só. Sugeri pro Anderson fazer o mesmo, ele não quis. Eu acho que era justo. O Anderson é nosso. Ele é cria do Racha Tarumã. Ele gosta de Tarumã e ele vive o Racha. E ele chegou pra mim e disse ali: Johnson, nada mais justo que estar junto de vocês no Drag Race V8 acelerando a Ferrari, num dia magnífico com uma plateia maravilhosa. Quero que aplaudam Anderson Dick, Voltec, Rio Grande do Sul, Brasil! É isso aí, cara! Drag Race V8! É isso aí! Léo, seja bem-vindo, Léo! A casa é tua também! Sempre bem-vindo junto com o nosso Voltec! Sempre bem-vindo! E a partir de agora, rufem os motores! Anderson Dick e Léo! A pista é de vocês! Anderson Dick na pista, é na pista da esquerda, fica ligado aí, a pista tá liberada pra Então não valeu a aposta. Cara, um câmbio estragado, eu sei que o Anderson não roubou. É pé no porão e o pau torou, não tem. A gente sabe o potencial que tem o carro do Léo, a gente sabe o potencial que tem o carro do Anderson. E uma puxada épica que a gente ama, né? Os guris tocando com nós aqui, cria nossa, que nem a gente sempre fala, o Anderson é nosso, é do Racha. E a gente fica muito feliz de ter eles aqui junto com nós no Drag Racing V8. Tamo junto!
Deixa eu falar com esse cara aqui, ó, Lucival. Obrigado por o evento que está organizando, né? 6ª edição do Drag Race V8. Exato. Cara, e a galera que tu reúne aqui é diferenciada mesmo, né? É diferente. É uns caras apaixonados pelos V8. É apaixonado pelo V8, vive e respira isso, né, Anderson? E a vibe é essa, é um evento que a gente não é uma competição, é como se fosse uma reunião entre amigos que tem essa paixão e trazem a família para o autódromo e vem desfrutar de todo esse evento aí, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, pra mim, a realização de um sonho meu que nem eu tinha percebido, mas eu comecei a pensar, quando eu tava sentado ali no alinhamento, assim, eu comecei a me lembrar, eu com 18 anos de idade, quando eu tive um tipo, que eu vinha pra cá assistir, mas não tinha coragem pra acelerar, ou não tinha um carro pra acelerar. Depois eu tive meu Vectra GSI vermelho, que era um carro que eu pensava assim, até pode acelerar, eu vim uma vez e outra, mas eu tinha medo, assim, de chegar e botar na pista, e ficava receoso, acabei não vindo muitas vezes assim. E aí, cara, minha vida passou 20 anos depois, quando eu sentei ali, quando eu percebi, eu estava sentado dentro de uma Ferrari, na minha Ferrari, um carro que eu construí. Um sonho, em Tarumã, como se fosse aquele guri de novo, assim, tremendo o pé igual, e sentindo assim, cara, imagina, eu tô acelerando uma Ferrari, carro que eu sonhava, idealizou, em Tarumã, com toda essa recepção calorosa, com essa história, né? E a gente fala muito sobre idealização, né? Converso muito contigo. Porque, cara, o Renan é um cara que ele idealiza, sonha, ele mentaliza e concretiza, né? É de se emocionar realmente. Esse dia, e aí acontecer. E o Léo, ele vai poder te contar uma história. Ele vai compartilhar uma história que eu passei pra ele. E aconteceu muito melhor do que eu imaginava. Que num treinamento que aconteceu aí há uns 2 anos atrás, eu idealizei esse sonho de estar conversando, ter tu como amigo, ter ele como amigo. Eu escrevi isso, cara, e mandei ele, tem fotos pra te mostrar isso. Que legal, que vocês eram meus ídolos e hoje eu tô aqui como amigo dos ídolos, né? Igualmente, eu sou teu ídolo. Cara, nós somos todos juntos. Que legal, Léo. Que Sem legal. palavras. Vocês vão estar, as portas vão estar sempre abertas, sempre que vocês quiserem voltar. A Fueltech é uma parceira que, assim, ó, desde o primeiro evento, através do Felipe Andrés, da nossa simplicidade, que todos somos simples. Vocês deram crédito me dando boné, uma camiseta, e eu vesti isso. E eu levo a Fueltech hoje, tanto no meu carro, na minha vida, na minha história e no meu evento. E aí, tu é um cara que estava lá limpando a Fueltech, quando nós estava limpando a enchente, esse cara foi lá, limpou as cadeiras, ajudou um monte. Eu acho que a gente tem que retribuir o carinho, né? O mínimo. E eu acho que essa retribuição que eu fiz, ela só volta, o bem só retorna pra gente. Com certeza. E tá aí hoje, esse bem retornando aí, Deus nos parabenizou. Um dia que tava pra chover, não caiu uma gota de água, né? Parabéns, mano. Obrigado, irmão. Vai curtir o evento também. Obrigado. Vamos lá. Muito bom. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu. Obrigadão mesmo. Valeu. Agora é o seguinte, ó. O Leonardo perdeu, mas daí injustiça, vamos dizer que isso foi sacanagem de mim. Vou querer assim, uma auditoria ali dentro, né? Não, brincadeira à parte. Deu um problema no câmbio, né? Deu um problema ali que sacaneou ele. Mas é o seguinte, ó. Pra me retribuir, eu vou dar um jeito de melhorar o motorzinho, o câmbio dele. Eu tô sabendo, se a Camille estiver assistindo, não é nada que tá pensando, viu? Quem sabe essa revanche, quem sabe, né? Vai ficar embaçado. Vai ficar embaçado, mas vamos ver. Isso aí, às vezes na dificuldade a gente torna, né? Deixa comigo. Deixa que a gente vai fazer um negocinho pra esse Camaro pra passar vergonha aí. E ó, vamos agora fazer assim, ó, e vamos pro Fueltech Chimarrão, ó. Amanhã todo mundo lá, vai pessoal. Vai estar lá também. Vou estar lá. Vai estar lá? Pode contar comigo que amanhã eu tô lá de manhã. Então tá. Vamos lá. Valeu. E hoje, 20 e poucos anos depois, eu me vi assim, sentado na linha de largada ali com a Ferrari que eu construí, realizando um sonho que eu nem imaginava assim que eu podia um dia realizar. Então, pra mim isso aqui é muito importante, é que eu nunca mais vou esquecer na minha vida mesmo. Eu acho que tem muita gurizada aqui na arquibancada e assistindo, que é esse guri, entendeu? Que é esse apaixonado. E tem gente com 60 de idade que é esse guri ainda também. Então, é muita paixão, é muito legal ver todo mundo ligado, tanto assim com o automobilismo, essa paixão. Eu fico muito feliz, ó. Obrigado pelo evento também e todo mundo aí seja esse guri aí pra sempre. Bom dia, agora já chegamos no Fueltech Chimarrão, cedinho aqui, ó, 8h20 da manhã, o pessoal tá chegando.
Eu vou fazer o seguinte, antes de eu entrar aqui dentro da loja e dar os autógrafos, as fotos, eu vou dar um tour com vocês aqui, falar com os primeiros que chegaram aqui no evento, né? E aproveitar, porque nem sempre eu consigo parar e dar uma olhadinha no que o pessoal está trazendo aí de carros, né? Tem alguns carros aí fora que estão à exposição, tem os food trucks lá no fundo, então tem café, tem comida, tem hambúrguer, o pessoal que pode vir. Tem o pessoal ali das miniaturas ali, né? O que eles têm ali? Vamos olhar depois ali. Primeiro vamos por aqui, ó. E aqui na loja, como a loja ainda está em reconstrução, né? A gente perdeu todos os móveis aqui, a gente está expondo os carros. Tem cenas aqui da reconstrução, da enchente, né? As marcas da água aqui, até onde a água pegou realmente, assim, para lembrar. A gente tem os quadros aqui, ó, mostram todas as fases, assim, várias fases, explicações. Uma memória, eu acho que bonita, assim, que nos dá orgulho de ter lutado, sabe? Que nem realmente uma guerra, assim, que a gente está ganhando, sabe? Tem, obviamente, o Mazda aqui, que eu vou estar presente junto com ele aqui bastante. Aqui em cima, para quem nunca veio aqui, tem toda a parte do museu, né? Que ficou intacta, felizmente. E agora a gente está construindo o final dele, eu não digo o final, mas a fase atual ali da parte da enchente, mas tem toda a parte do museu ali em cima. Depois vocês vão ver algumas imagens aí, para quem não vê aqui ainda. Aqui a gente fez uma demonstração que é bem para ter um entendimento do nível da água, assim, melhor, né? Como se até aqui, tipo, a água realmente, olha, mostrando que até aqui que a água estava, ó. A gente consegue ver as imagens. Aqui tem os simuladores aí da Extreme, o pessoal que gosta aí, tem bastante atrações aí, ó. Ó, e aqui deixa eu falar um negócio, ó, acabou de chegar ontem, ó. Muita gente estava sempre pedindo as jaquetas novas, ó. Chegou as jaquetas Racing aqui, ó, da Feutec, que é muito legal. Elas lembram uma roupa aí de corrida mesmo, assim, né? Um macacão de corrida, daqueles de arrancada. Ficou muito legal, tá? Pronta entrega agora aí, ó. Já é da coleção nova. Tem os chinelos aí, ó. Tanto o chinelo tipo de tira quanto os outros aqui, ó. Da FT. Kit de cuia e chimarrão, ó. Pra quem quiser aí, ó. Mesmo quem não é gaúcho, quiser comprar um pra decorar em casa aí, ó. Segurar o chimarrão. Ou quem já tá pensando em começar a tomar um chimarrão de tanto que eu falo. E a gurizada tá aí. Ah, tem o chapéu, né? Dá o chapéu aí. Esse chapéu de palha que foi um pedido especial meu. Eu queria levar pra botar pra usar nos eventos aqui, ó. E aí faz a sombra aí, ó. Valeu, vocês vão me ver usando bastante isso aí. E tem toda a parte do vestuário, né? Que já tá a coleção nova. E tem aqui, ó, o pessoal que tá retirando os produtos para a coleção, para o sorteio do Mazda, né? Para promoção Gearhead Feutec. Então tem as roupas aqui que quem já tá retirando, quem comprou no site ali no andersondick.com.br, pode botar para retirar na FT Store. Pode ser qualquer dia, pode ser dia de semana, pode ser final de semana. Nos eventos que tem de final de semana, né? Mas pode vir buscar ou a gente manda pelo correio mesmo. Então fica um alerta. E aqui, ó, tem umas coisas legais aqui, ó. As miniaturas, ó. Tá legal aí, hein? Toda vez que vem aqui o pessoal gosta de ter uma maneira de comprar um carro, e é isso aí, comprar um carrinho aí, uma miniatura. Tem bastante coisa legal aí. Olha, eu quando vou, olho isso aí, eu já quando vejo, boto uns 5, 6 assim e já vou embora. Já vai. Os guri, meus filhos sempre... Qual? Ah, é? Ah, olha aqui, ó. Que legal, hein, meu? Ah, esse aqui é os BR Classic, aqueles... Que tri, meu. Ah, depois a gente conversa. Valeu. Agora como a gente começou a abrir aqui dentro, né? Hoje tá um dia bonito, né? Tá aí já tá agradável. Hoje tá 17 graus. Essa semana tava frio, né? Se fosse teve uns dias essa semana que tava 4 graus da manhã esse horário. Mas agora tá legal. Então a gente abriu todo o espaço aqui, né? Tem aqui os carros alguns carros expostos aqui. Tem os nossos carros. Deixa eu dar um tour com vocês aqui, ó. Vamos começar por o pessoal da Complexo 588 aí, ó. Veio um Gojão, Honda SI, aí ó, um Civiczinho, um antiguinho, um Astra. Esse cara de capô fechado aqui, não sei se é original, eles não querem mostrar. E aí, olha aí, ó. Kiazinho, o que tem nisso aqui? Aqui também abre é o projeto capô. meu, 550, borboleta, interculado, forjado. Kitzinho da SPA, né? É. Kit da felicidade, né? Digo. Começou com padaria e ganhou um plus a mais, né? Padaria... Não tem depressão, não tem depressão com 2 kg de pressão. Não tem. Tem 500 cavalos com 2 kg de pressão. Olha aí, até a fiorinha da entrega aí, ó. Faço fretes. Faz frete, aqui 3.
E o Kia turbinado, né? Esse eu me lembro quando tu falou que ia fazer, vocês estão loucos. Mecânico, câmbio mecânico 6 marchas, multidisco, blocante Bertolotti, forjado, interculado, meio tudão, 8 injetor, projeto diferenciado único, não tem outro igual. Que incrível, show. Bom te ver, Jorge. Valeu. E aí? Ó, bem? Bonzinho, tá bonito? Gostei do escapamento ali, que fazer uma volta pra... Legal, né? Inox, full inox até atrás. Que treino. Cofrezinho limpinho assim, ó, capricho aí. Parabéns. Passar os banquinhos. Esses recargos não tem, né? O cara senta nele, não sei pra... Passar. Sim, o cara senta nele assim, encaixa, né? É o melhor. Deixa eu ver o cheirinho. E o cheirinho de recarga, assim. Tem um cheiro diferente. Valeu. Betinho. Rodinha tala larga aí, ó. Tá bonito. E aqui começam as outras atrações aí, ó. Tem o Astra aqui, que inclusive que era do Kaká Daoud, que o Kaká Daoud fez esse carro. E aí, meu ex-vizinho, Mauro, grande amigo, comprou ele. Até hoje o carro. Comprou, vendeu, comprou de novo, agora que eu lembrei. Motor puro, bem legal esse carro aí, freio. Essa Audi aqui, uma S2, que é do Diogo, irmão do Christian, né? Da FT Education, amigão nosso aí, bonita aí, S2 Coupé, rara no Brasil, sabe? Mustang aqui, Mustang de mulher, única dona, né? A gente brinca aqui, ela tem um monte de carro mexido, inclusive comprou um jacaré, um caminhão daqueles, passatinho, aspirado, ó. 4 borboletas, ó, bonitinho, caprichadinho. Ó o ninho aqui, ó, o ninho turbo, esse cara tá malandro aí. Olha aqui, ó, Landau. Esse Landau aqui vem andando sempre do litoral, acho que é de Torres que eles são. Gente boa. Esse cara, uma vez conheci ele quando eu fiz um sorteio de uma volta com o Mazda e com a Ferrari lá no Supercarros e ele ganhou. E ele andou comigo. E aqui é o seguinte, aqui é o tio louco, né? O kart 1000cc, pra quem acompanha isso aqui. Ele me intimou pra andar com o kart hoje na rua. Vamos ver se eu dou uma volta. Se eu andar, eu boto aqui no vídeo aí.
Tá aí, meu, quero saber se tu deu no bucho ou se tu não deu. Vocês estão tudo loucos. Deu no bucho. Sempre tem o cara mais Mas deu. Mas 14 mil dá uma falhadinha ali. 14 mil tá falhando. Dá uma falhadinha, ó, Jorge. Vou ter que andar de novo pra ver. Por favor, né? Não, o negócio é insano, meu. É loucura. Tem que ter os piolhos a menos pra... Os piolhos menos. Parabéns. Da hora, Botou a meu. calibragem do motor? Ah, Curtiu? Não tava nem acelerando no fundo, Bruno. Você tá louco? Não, tá legal, tá legal. E aqui, ó, um bugzinho, ó. Esse bugzinho tem uma particularidade seguinte. É um motor de moto, mas ele tem um câmbio de moto, só que pra botar ré, ele botou um câmbio de polo, se eu não me engano. Então tem duas transmissões 5 marchas. Uma é 6 marchas na moto e o câmbio do polo é 5. Então ele tem 30 relações de marcha, na verdade. Então se ele quisesse, ele podia fazer 30 marchas, mas as primeiras 20 são tipo perdidas, porque a relação é muito curta. Mas é legal isso aí. Ó, vou testar, tem placa preta. Tá bonito. Bandeira. Caprichado, né? Polestar, Chevetinho, descarrinho. Olha aqui, ó. Chevetinho HC modernizado, todo com bobina individual, 8 bico, turbo, tria, hein? Naked, sem para-choques aí, ó. Eu simpatizo, eu gosto. Gostei do golfezinho. Ó. E aí, tá tria aí, meu? É adesivada ou pintada? É, tá bem, hein? Essa roda é bem legal. Vai ser pintada um dia, vai ser pintada. Tria, meu. Parabéns aí. Corsinho Indy, não, Indy não, GL, né? Não falei mal do Corsinho. Aí, ó, motorzinho primeira geração turbo, bacaninha, deve ser divertido. E aqui o nosso amigo Tri-Américas aí, ó, vai com essa aí até os Estados Unidos aí, diz que vai me visitar na Fanatec USA aí, tá testando o setup dele. Ficou bem legal. Ali, ó, Peugeotzinho de rally. E aí, Guzara? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Se quiser dar uma volta, fica à vontade. Vá. Pois é. Mas tem que ser só mais testar, que o meu é adaptado. Sim, muito frica. Vou dizer, o Benzão tá me contando, parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo desafio aí mesmo. Hoje a gente está fazendo também tours na fábrica, então a gente junta turmas, 20 pessoas mais ou menos, vai fazer um tour na fábrica para o pessoal ver mais ou menos como é que tá a recuperação. Muita gente tem curiosidade, né, para saber como é que tá o maquinário que a gente perdeu, como é que a gente está reconstruindo. Então é uma maneira de trazer alguns conhecidos para ver também a empresa, né. Aqui nós temos então o nosso Fusca elétrico, estava ontem na Expo Classic, junto com o Mazda, voltaram já, o Gol, né, sempre chama a atenção. Supra do Habits aqui, que acho que dispensa a apresentação, o Supra mais louco do Brasil aí, divertido pra caramba, o carro o Habits é louco da cabeça mesmo, mas isso que faz ele ser. E aí, meu, tudo bom? Tranquilo? Gostando aí? Pode tirar uma foto? Claro. Como é que é o teu nome? É Davi. Davi? Qual que é o teu carro do som aí? Supra? Daí, olha aí, ó. Yeah. Viu? Isso aí, meu. Legal, cara. Valeu. Aqui a moto do... Que legal. Motinho de corrida. Só que essa aqui dinamitou o motor aí, quebrou, vai ter que fazer um motor novo. Do Herbert. O Herbert inclusive me visitou nos Estados Unidos, foi lá pra... chegou meu chimarrão. Aí, Veronice, hein? Obrigado. Valeu. Isso aí, te vira nos trilhos. Como é que é? É a técnica guerrilha, né? É do Habits essa técnica, né? Ele que o cameraman que se vire pra gravar, porque não tem como pedir pra gravar de novo. E aqui é uma música gaúcha. O pessoal da Fórmula Sai Brasil aí. Parabéns aí, projetinho. Valeu. Gaúcho, né? URGS. Isso aí. Gurizada da URGS, eu estudei na URGS, né? Uma fase já há 20 e poucos anos, né? Esse mês foi 20 anos que eu me formei. 2004. Não tinha elétrico, né? Não tinha nem o normal. Mas eu não estava envolvido, porque eu estava mais na elétrica, né? Então não era tão junto assim, não tinha uma relação. Mas legal, valeu. Obrigado. Ó, a musiquinha gostei, ó. E aqui tem o Camaro do Léo não, do Christian, Left Education. Flower, aqui, ó, esse carro é
uma ovada aqui. Tem 20 mil quilômetros, uns 15 donos, segundo ele. Roder Junk fez originalmente, parece. Que chegou agora pro Christian. Esse up aqui, ó, pra muita gente pergunta, esse up é um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, da URGS, né? E várias empresas, e a gente está também nesse projeto de conversão para elétrico, fazendo uma parte no desenvolvimento aí. Então, a gente também, esse carro ficou na enchente, né? E a gente teve que recuperar ele, mas conseguimos. Ferrari aqui, de experiência da apresentação, vocês já viram o episódio, tive o prazer de acelerar ela em Tarumã ontem, porque nem eu imaginava que ia fazer isso na minha vida, acelerei ela. 700 aí, ó. O desenvolvimento tá andando muito bem, tá agora fase bem final de desenvolvimento, já vamos começar a entregar elas aí em mais algumas semanas, já tá começando a entregar, se for contar em não é nem meses, em poucas semanas já tá entregando. Quem quer comprar uma, tem aí, ó, ft700.com.br, pode entrar, pode falar com a nossa equipe aí, o Max aí, o melhor vendedor de FT700 do Brasil, não é? É, isso aí. Curizada aí, mas estamos agitando aí, vai estar começando a rodar em vários carros. O Calibre aqui já tem uma, né? Daí a gente botou o emblema aqui, ó. Tá tortinho aqui, ó. Tu colou torto o emblema, vamos reclamar. Mas botamos o emblema aí da 700. O Vectra, né? Já falei antes no início do episódio, mas tá aqui pra representar o dinamômetro. Infelizmente perdemos aí, tem que arrumar o motor. O Camaro do Léo, inclusive, não sei se a gente adicionou no vídeo, mas na volta de ontem o câmbio quis voltar a funcionar. Eu acho que ele tá só com medo de Tarumã, viu? Ou ele ficou com medo de acelerar comigo lá. E a controvérsia, estão me acusando que eu que sabotei o carro, mas eu desminto, tudo é mentira isso aí, tá? Não sabotei. E aqui, ó, o nosso Celta montou, ó. Isso aqui é uma alegria. Ontem eu vim nele aqui, tava olhando. O carro ficou 30 dias embaixo d'água e foi assim, massacrado, né? O trabalho desse carro aqui foi muito difícil, porque assim, se tu olhar, todas as peças dele foram, digamos, estragadas ou machucadas, sabe? E teve que limpar muito, trocar o interior inteiro. O Gustavo e a Tayane da Center Car 66 fizeram um excelente trabalho, assim, ó. Eles se dedicaram para fazer, ver se eu acho eles aqui, parece que eles estão aí. Trocaram interior, fizeram tudo aqui, ó. Recuperaram o carro inteiro, assim. Até não, vou te dizer que não esperava que a gente conseguisse recuperar esse carro. Seria mais barato a gente ter entregue ele pro seguro e pegue o dinheiro, digamos assim, comprado um outro, mas esse carro tem um valor muito especial pra gente, sabe? Então foi legal porque a gente quis recuperar o carro pela memória que ele é, sabe? Mas a missão foi 10 vezes maior do que imaginava. Acho que estão chegando aqui, ó. Ó, tá aí, parabéns aí. Muito obrigado aí. E aí? Que missão, hein? Legal receber o carro aqui. Bah, vocês foram 10 aí, porque a missão de reconstruir esse carro aí foi muito maior do que se imaginava, né? Bah, deu trabalho. Vocês fizeram muitos carros também por aí? Não, só esse. Só o seu? Sim. Antes a gente trabalhava com estética, né? Ela fazia estética, realização. Hoje a gente trabalha só com a parte da mecânica mesmo, né? Cara, mas que missão, muito obrigado aí. Mas espero que tenha gostado. A gente fez com toda a burocracia possível, né? Cadê o Christian? Ele fez o polimento aí. Ele fez comigo com os farol. Lá, top, hein, meu? Bom dia, bom tudo trabalho. bem? Obrigado. Fez parte ali Beleza? Tá ligado? da restauração. A gente trabalhou junto, né? A gente trabalhou junto, fez a parte de polimento, a gente fez a outra parte, E teve muita coisa que não deu pra aproveitar, né? O interior, por exemplo, não valia a pena os bancos. Não, a gente... O banco deu pra deu. Não, deu. Mas é o mesmo banco dele? É o mesmo. É o mesmo? Eu achei que tinha trocado. Não, é o mesmo. Eu achei que tinha trocado. Carpete é o mesmo, o teto é o mesmo. Sério? Só o filtro embaixo que não é o mesmo, né? Que o filtro embaixo ele não presta mais. Não presta? Não. Porque ficou muito tempo embaixo d'água, né? Daí ele fica pedido, né? Aí a gente não tem como a gente usar, a gente lavar e usar. Muito tempo lavando os bancos, carpete, pra ver se ia dar pra usar. Juro que eu achei que tinha trocado os bancos, porque você não tem como recuperar os bancos. Tu olhou o teto antes? Sim, eu vi, tá. É o mesmo É o mesmo forno? Caramba! Usou os produtos ali corretos. Tudo certinho ali. E deu certo. Mas os bancos, assim, ó, levou uns 25 dias pra ele secar mesmo, né? Porque a gente botava todo dia no sol, lavava. Sim. Nem a gente acreditou que tinha ficado assim. Para nós, esse carro tem um valor muito especial, porque ele desde 2007 que a gente tem ele, que todas as injeções, imagina, já faz 15, quantos anos? 16, 17 anos, né?
E esse carro que a gente vem desenvolvendo e testando, e o Celta, quando a gente pensou, vamos entregar ele para o seguro ou vamos arrumar, e vocês surgiram para ajudar, foi muito... Esse aí foi o primeiro de vocês, né? Foi o primeiro carro da empresa mesmo, sim. Porque ele tem a placa de cheio. Ele é bem ciado. Ele é muito alinhado. Sim, nunca... Trabalhar foi bem bom, né? A gente brincava, já teve dois motores assim que a gente trocou, porque o motor não é original, mas, mas de bater, ele nunca teve nada de bobagem. Não, tá, mas a única coisa que não deu para salvar foi o farol. O farol, né? De todo o carro, o farol. Aí a gente trocou o farol. Antes vocês insistiram que não queria deixar o farol no outro. Não, mas é que tava com cheiro ruim dentro, cheiro horrível. Caramba. E aí eu falei, não, sabe, tipo assim, é a frente do carro, né? Tem que ficar bonito o carro. Porque... Até o filtro do painel, a gente removeu o painel e a gente trocou até. Porque tá sem filtro, né? Nós vamos tudo, chicote, cuidado. Nossa, ficou horrível ali. Mas ficou bom ali. Mas muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Obrigado. Muito feliz, né? Valeu mesmo, cara. Obrigado pela mais. Espero que vai gostar, né? Tá? Atrás dele o manual dele tá lá atrás. Tá horrível, tá podre. Sim, mas tá ali. Tá ali atrás. O único dono, manual. Chave cópia. Obrigado mesmo. Demos um tour ali. Agora ali o pessoal vai fazer os tours internos. Quem quiser vir num evento desse, nos nossos eventos aí, a gente tá fazendo esses tours internos, que é legal pra mostrar a estrutura. Tá acontecendo. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Hoje, excepcionalmente, a gente tá fazendo o FT Education, que é sábado e domingo, que é o treinamento. Tem a divisão aqui de treinamento da FT, né, que é o Christian que toca. E ele tá fazendo um treinamento de FT Education. Vamos interromper, vamos chegar de surpresa ali e vamos mostrar a turma que tá fazendo. É um treinamento avançado de motores, se eu não me engano. Que aqui tem o nosso restaurante, né? Inclusive, hoje vai estar funcionando para a turma que está fazendo FT Education. E vamos fazer uma surpresa ali para pegar o Christian. Então aqui, ó, aqui é a recepção, aqui tudo. Essa parte aqui, ó, para quem conhecia, né? Tá toda ainda bem afetada, né? A gente não conseguiu pintar as paredes ainda tudo. Vamos interromper aqui. Existe a possibilidade, como normalmente nós estamos falando de pistão forjado, tá? O pistão forjado ele cresce a cabeça. Aí, vou fazer uma surpresa. Que legal. Falei, vamos interromper, os caras estão domingo de manhã aqui estudando, até merece um parabéns aí, né? Acordando sábado, domingo de manhã aí. Turma boa aí. Muito boa. Tem um assunto é muito gratificante de falar. Falar de motor é sempre prazeroso. Nós estamos num assunto bem legal também. Que tria. Tô fazendo um tour aqui, eu preciso gravar, tem que mostrar, né? Porque se os caras estão aqui estudando de manhã, sábado, domingo de manhã, né? É verdade. Aproveitando o chimarrão aí. Mas boa aula para todo mundo aí. Depois dei um pulo ali fora também para acompanhar um pouquinho. Obrigado pela visita. Valeu. Eu estava no Feltec Chimarrão e veio o meu primeiro professor de universidade aqui, o Tiara Gil Wagner, que é um cara que eu falo sempre, que me incentivou a fazer a primeira Feltec, e eu consegui que ele viesse aqui no evento. Deixa eu pegar uma palavra dele. Eu achei agora sim. Eu quero uma entrevista, ó. Então. Esse cara aqui, ó, deixa eu contar a minha versão, porque eu não lembro se tu me disse se a tua versão é a mesma, tá? Certo, vamos lá. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que eu tinha umas cadeiras aproveitadas, e aí eu pulei todas as físicas, as matemáticas, mas eu tinha uma cadeira que tinha que fazer aquela introdução à engenharia elétrica, né? Exato. E tu era o professor. Porque a gente não permitia que alunos que não fizessem uma engenharia elétrica introdução decente, bem pesada, fosse aproveitado os créditos. Aí tu entrou comigo, porque a engenharia elétrica introdução ainda era antigamente palestras, e agora a minha versão era aulas de verdade, com provas e tudo. Aí tu entrou e subiu. E essa cadeira, eu me lembro que pra mim foi a cadeira que me mostrou a engenharia, porque o resto tu não sabia como é que era, tu não sabia. E aquilo ali me abriu o olho. E aí eu me lembro que bem naquela época, se tu for olhar lá numa redoma lá, tem aquelas primeiras lá com o LM555. Eu vi aquela coisa, sim. E aí eu perguntei pra ele assim, cara, como é que eu faço um negócio pra pulsar um bico injetor? E aí tu disse, ó, aí eu me lembro que tu falou assim, ó, eu não vou te ensinar, eu só vou te dizer uma palavra, LM555. E aí eu, não estava, não sei o que, eu não entendia nada, tava no início. Aí eu fui lá, procurei o datasheet, comecei a ler, fui na Alberto Bins, comprei um, aí montei o circuito, aí levei pra ti. Aí não funcionava, aí tu me mostrou que alguma coisa, onde é que tava o erro, comecei a montar no protoboard. E aí foi aquela placa lá, foi a primeira que funcionou. Que tem um LM555. Tudo segredo, aquela coisa toda, depois que começou, né?
Pois é, isso aí foi importante porque na engenharia elétrica a gente está formando gente de verdade. Nós estamos formando pessoas para trabalhar em pesquisas, altas pesquisas, e não apenas ficar vendendo produtos de outras empresas. Então, para isso, né, a gente tem que ensinar, tem que pegar o guri e matar, tirar o couro dele. Os que sobreviverem, aqui é um deles, vão para frente. O resto vai cair fora. Porque a gente não vai perder tempo também ensinando para pessoas que não têm vontade, não têm capacidade de aprender. Isso aí é a engenharia elétrica da URGS. Isso aí é a URGS, em outras palavras. Coisas perfeitas, muito bem feitas, muito bem fundamentadas. Agora, o custo é muito grande. Cara, que legal. Eu fiquei feliz pra caramba que tu veio visitar aí. Esse mês fez 20 anos que eu me formei. Deu coincidência. Então, dia 6 de agosto de 2004 eu me formei. Isso. E agora estamos em agosto de 2024. 20 anos depois. 20 anos depois. Que legal, bom te ver. As décadas passam muito rápido. Cara, muito obrigado. Conta comigo de novo. Eu só tô aqui hoje, parte pelo que tu fez por mim também naquela época. Porque tu foi um professor atencioso fora da aula que eu tava perguntando as coisas, muitos podiam dizer assim, não, te vira. E tu foi lá comigo e me deu a semente para eu aprender. É isso aí, cara. Engenharia da URGS, infelizmente, qualidade, né? Mas infelizmente nem todos procuram fazer esse sistema, né? De se matar, ensinando, sem parar. Então, por causa disso, algumas coisas não dão certo. Mas, de modo geral, no Brasil, uma universidade desse tipo, é difícil de aplicar. Obrigadão mesmo. Obrigadão, qualquer coisa que tá no meu e-mail. Tá, igualmente. Bem-vindo. Se quiser trazer alguma turma para visitar, qualquer vez. Eu estava conversando com alguns alunos que ainda que estavam circulando também. Que bom. Obrigado. Tudo bom, boa viagem para ti. Bom evento também. Valeu. Esse cara aqui, eu não acreditei quando ele falou que vinha. Não, eu não acreditei. Se eu contar essa história aqui, você tá onde? Ninguém acredita, ninguém acredita. Não. E fez mão suja, tudo. Vocês são foda aí. Meu Deus do céu, vim com uma tiponha, puxando a carreta sozinho. Ô, louco. Dando risada aí, mano, juro, acho que eu nunca tive mais feliz na minha vida, assim, andei lá na Interlagos com ele e tudo. Sim. Acabou a embreagem, acabou escapando. Não, deixa eu contar a história seguinte, a gente se encontrou em Interlagos, no Festival Interlagos. Trabalhando aqui ainda, não parei quieto. Uma semana, tá? Faz uma semana isso, foi sábado passado. Sim, não tinha nada programado, nem nada. Aí eu falei do evento aqui em São Paulo, né? E ele disse, não, eu vou. Aí eu disse, tá, só que é o seguinte, não tinha Feutec no carro, vai ter que botar Feutec antes, né? Botei, mas eu disse, cara, eu falei pra mim assim, vamos, o cara não é tão louco assim de fazer tudo isso, instalar FT e ainda vim pra cá, viajou quantas horas de viagem? Foi 15, né? Puxando a carreta. Cara. Com a tiponhazinha aqui, só na música. E tá aí, ó, Subaru de Drift V8. Agora a pergunta é, onde que a gente vai testar essa Fulltech? Nossa, eu já tô falando com os moleques aí, Speedway e tudo, a gente vai dar um jeito. Olha aí, nem que a gente bota no dinamômetro aqui. Ele tem placa esse carro, que agora eu pintei de branco, né? Preciso acertar o documento, mas... Que legal. Assim, chicote, ó. Tá horroroso tudo, mas estamos aqui, sabe? Assim, eu falei, o chefe me chamou, velho, eu vou dar um jeito, tudo. Eu falei, nem se eu chegar de charrete lá, eu vou pra lá, velho. Cara, pegamos estrada, foi gostoso. E cadê o Grego? O Grego, ele tá trabalhando. Acho que a gente tá aqui pra dar risada. Boa. Tá falando com alguém da Fulltech aí, super gente boa, gostei do cara aí. Que legal. A gente passou um mapa, atualizou da FT600 na 550 que eu tô usando. Daí deu um probleminha nas saídas e já tava pronto. Mas agora a gente vai resolver ao vivo, né? Melhor ainda. Fiquei muito feliz aqui. Obrigado. Assim, toda a história que aconteceu com a enchente e tudo mais, assim, vou chorar. Não vou nem falar, que é muito bacana ver todo mundo reunido aqui, velho. Aí, ó, sim, tá de parabéns. Força de vontade, não só desse cara, mas do teu time é maravilhoso, tá arrepiado aqui. É de tirar o chapéu, meu. Com amor, meu. E calma, a gente trouxe a mecatrônica do Zé Feito na caçamba da Bodona. Essa foi aí depois, quando passar, a gente estuda tudo. Obrigadão. Obrigado a você. Exemplo de superação aí. Valeu. E finalizamos aí mais um evento, Feutec Chimarrão, a 8ª edição. Estou muito contente mesmo, foi fantástico assim. Não, a 6ª edição. A 8ª é 6ª? A 8ª, tá certo. E foi um evento fantástico assim, ó. Tô feliz pra caramba.
um dia bonito, já está mais agradável, passou o inverno, muita gente aí, milhares de pessoas. Agradecer a todo mundo que veio, agradecer a todo mundo que participou de alguma maneira. Espero que tenham curtido esse episódio aí, que foi muito emocionante para mim, especialmente a parte de ter andado com a Ferrari em Tarumã como meu ápice, assim. Então, fico feliz aí, espero continue acompanhando, participe aí do sorteio do Mazda aí. Espero que vá para alguém que realmente curta o carro e vamos pro próximo. Tchau!